E aí, galerinha, beleza? Tranquilo? Aula de velocidade, aula de cinética química. Tranquilo? Bem sossegado por enquanto, né? Qual é a grande ressalva até agora sobre cinética? O cuidado na estequiometria, o cálculo da velocidade, até vim com a motoca aqui, ó, certo? Motoca para caracterizar a velocidade, nada a ver, certo? Mas tudo bem. A velocidade está diretamente ligada à variação da concentração sobre a variação do tempo de uma determinada substância. Mas eu posso pedir de outra. Certo? Como é que você faz dando de uma e pedindo da outra? Proporção estequiométrica, sempre. Ok? Teoria da colisão é outro tópico importante, que está diretamente ligada à atração, à afinidade, certo? À orientação, direção, geometria, para ocorrer o quê? O choque. Tudo bem? E o choque, tudo isso necessita de uma energia, que a gente chama de energia de ativação. Não confunda a energia de ativação que eu morro com o ΔH. ΔH é o valor do ΔH da reação, é o calor da reação. A energia de ativação é o estupim para que a reação química ocorra. Por exemplo, eu vou ligar a motoca, se liga a chave, certo? Tem um botãozinho lá, depende do tipo, ou o pedal, certo? Mais antigos, ou até hoje algumas motonetas aí diferentes, certo? Indiferente qual seja, vai dar uma faísca lá na vela para que haja a combustão da gasolina. Tudo bem? Essa faísca é a energia de ativação. O atrito pode ser uma energia de ativação. Se o morro é grande, a velocidade é lenta. Se o morro é pequenininho, a velocidade é rápida. Aí nós temos vários mecanismos para poder efetivar isso. E agora, nesse tópico especial, os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Teoria. Muito simples, muito rápido, muito direto. São os fatores que alteram. Na aula de teoria da colisão, eu até comentei, porque a energia de ativação é um fator que vai alterar a velocidade. Quanto maior a energia, menor a velocidade. Beleza? Então, trouxe para vocês cada um deles agora. Ó. Olha o tamanho do morro aí. Ó. A energia de ativação, como já estava escrito na aula da teoria. Ó. Quanto menor a energia de ativação, mais facilmente você chega ao complexo ativado, portanto, maior será a velocidade da reação. Ó. Esse gráfico aqui ó, é o gráfico, ambos são reações exotérmicas. Beleza? Ambas são reações isotérmicas, só que essa tem a menor velocidade. Por quê? Porque ela tem a maior EA. Legal? Essa aqui, ó, tem a maior velocidade porque ela tem o menor EA. Ponto. É só isso que você precisa caracterizar. Beleza? Outro fator é a temperatura. Certo? A temperatura está diretamente ligada ao grau de agitação molecular, a movimentação das moléculas. Então, se você aquece, você agita as moléculas. Se você agita as moléculas, maior será a frequência do quê? De choques. E quanto maior a frequência de choques, implica dizer o quê? Maior a probabilidade de ver choques efetivos. E se eu tenho choques efetivos, é porque eu tenho afinidade, tenho orientação, tenho geometria, tenho tudo. Por isso que é importante você caracterizar isso. Então, a frequência de choques é um fator predominante para que você caracterize aquela reação, aquele mecanismo. Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação molecular, haverá uma maior probabilidade de haver choques efetivos, e quanto mais choques efetivos eu tiver, maior será a velocidade de uma reação. Maior, maior, maior. Já falei para vocês na aula da teoria da colisão, certo? O fator que eu vou adicionar com exceção ao inibidor, que vai inibir o processo, aí é um outro detalhe. Mas já vou entrar nesse mérito também. Beleza? Tá aqui, ó. Um aumento da temperatura, aumenta a energia cinética, a energia da movimentação, mais colisões com mais energia eu vou ter, maior será o número de colisões, maior será a rapidez da minha reação. Extremamente importante isso. Beleza? Concentração dos reagentes. Ó. Lembra daquela questão da teoria da colisão? Ele dava o aumento da concentração de C. C era produto. E para acelerar a velocidade, eu altero a concentração do reagente. É só pensar. Se eu tenho mais reagente, maior será a frequência de choques. E quanto maior será a frequência de choques, maior a probabilidade de haver choques efetivos. E quanto mais choques efetivos, maior a velocidade de uma reação. Sempre. Sempre. Beleza? Se eu diminuo a concentração, eu tenho menos moléculas. A probabilidade de uma molécula se chocar com a outra é menor. Eu vou ter reação? Eu vou, mas com uma velocidade mais lenta. Tranquilo? Beleza, né? Teoria, bem tranquilo. Que nem aqui, ó. Está pouco concentrado
e está muito concentrado. Maior concentração. Maior frequência de choques, consequentemente, maior será a velocidade da reação. Ponto. Pressão, mesma coisa. Se você aumenta a pressão, já vimos em gases, diminui o volume. Se diminui o volume, as moléculas ficam mais juntinhas uma das outras. Maior será a probabilidade de uma se chocar com a outra. E quanto maior a probabilidade de se chocar uma com a outra, maior será a velocidade. Estão percebendo? Ó? Aumenta a concentração, aumenta a velocidade. Aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Aumenta a pressão, aumenta a velocidade. Legal? Olha o que está escrito ali. Ó. Um aumento da pressão diminui o volume reacional. Já vimos que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Diminui o volume. Guarde bem isso, extremamente importante. Aumento, aqui até vou colocar aqui, ó, entre aspas, a concentração, porque eu não estou acrescentando mais nada, eu só estou diminuindo o volume, né? Porque concentração é a massa pelo volume, certo? Massa dissoluto. Então, se você está diminuindo, porque a massa permanece constante. Se você está aumentando a pressão, porque você diminui o volume. Então, você está aumentando a concentração. Certo? Consequentemente, aumenta a concentração, aumenta a frequência de choques. E se aumenta a frequência de choques, aumenta a velocidade da reação. Olha como o desenho está nos dizendo ali, ó. Eu tenho duas pressões, dois pesos, e eu estou colocando 4 pezinhos. Consequentemente, eu estou diminuindo o volume. Eu estou facilitando a frequência de choques. E se você facilita a frequência de choques, você aumenta a velocidade, o número de colisões. Bacana, né? Superfície de contato, também extremamente importante e que pode buscar aí do seu dia a dia. Esse tipo de questão já caiu no Enem, beleza? Os fatores que alteram a velocidade da reação. Em vestibulares, sempre cai. Muito tranquilo. Um item de uma perguntinha lá para vocês, tá? Então, superfície de contato, muito cuidado. O aluno às vezes se confunde tamanho. Por exemplo, eu tenho essa folha de papel aqui, ó. Ela tem toda essa superfície de contato. O aluno pensa, nossa, como é grande. Não. E se eu quebrar, se eu rasgar essa folha aqui, eu aumento a superfície? O aluno vai dizer, não, porque você tem 2 pedaços. Sim, porque eu não quero saber no número de partículas. Eu quero saber que quando você rasga, você coloca 2 novas superfícies em contato ao ar, por exemplo. Aqui, quem que está em superfície? Isso aqui, certo? Embaixo, nas laterais, isso, ó. Agora, se você rasga, você está colocando essa superfície que você rasgou do lado direito e do lado esquerdo em contato com o ar atmosférico. Então, superfície de contato é assim, ó, que quanto mais subdividido você tiver, vamos colocar aqui, ó, quanto maior for a subdivisão de um sólido, significa maior a superfície de contato. Beleza? É o que acontece com esses 2 exemplos, ó. Eu coloco um antiácido, que é base de bicarbonato, e ele inteiro, ó. Só que aqui ele está em pó, certo? E aqui ele está em comprimido. Aonde que é a velocidade de que você conhece, a gente já brincou isso em alguns tópicos aqui. O bicarbonato se decompõe em o quê? Em CO2. Onde que a velocidade é mais rápida? No pó. Por que no pó? Porque ele tem a maior superfície. A gramatura é a mesma, certo? Consequentemente, se você coloca mais massa, você tem mais superfície de contato também. Tranquilo? Então, a massa, a quantidade, interfere na velocidade? Interfere, mas quanto mais subdividida estiver a sua amostra, maior a velocidade. Eu vou contar um caso, né? Como a gente é químico, a gente sabe mais ou menos disso, a gente consegue até dar uma informação. Por exemplo, eu estou aqui dando aula, só que a minha cabeça está latejando, dor de cabeça. Comprimidos de Jesus, tá, pessoal? Neosaldina, paracetamol, né, Dorflex, Anador e assim por diante. Eu pego um comprimido, isso antes de entender química. Agora, eu não faço mais isso, eu não engulo, eu mastigo. Por que mastigar? Porque sua mãe já foi uma expert em cinética. Meu filho, mastigue bem os alimentos.
Você mastigava? Não. Pegava aquele sabugo de milho, fazia que nem a máquina de escrever, datilografar, certo? Aí outro dia, você olhava para trás, nossa, comi milho ontem, certo? Você ia no banheiro, dá aquela, né, defecada e tinha o milho inteiro lá. Por quê? Porque você não aumentou a superfície de contato. A sua digestão foi negativa. Consequentemente, saiu inteiro. Não teve reaproveitamento ou aproveitamento dos minerais, enfim, certo? Então, se você mastigasse bem os alimentos, teria uma velocidade de digestão mais apropriada. Quando você mastiga o comprimido, não vai fazer isso para todos, tá? Por isso que eu estou falando. Só esses de Jesus aí. Os tarja preta, você não pode fazer isso não, porque são recomendações médicas daí, que fique bem claro. Aí mesmo assim, cara, ainda com dor de cabeça, aí eu fui na farmácia, falei com o farmacêutico, não com o balconista, porque o balconista não sabe o que é uma farmacologia, que fique bem claro isso. Aí você chegou, cara, né, ô farmacêutico, tem algum remédio aí no estado líquido para dor de cabeça? Ah, tem aqui, ó, esse medicamento aqui, beleza? Aí tem lá a bisnaguinha. Você pega num copo, né, ou com água, ou numa colherzinha, está escrito lá, bula, tem que ler a bula. Adulto, 20 gotas. 1, 2... Eu sei que você faz isso. Você dá aquela estilingada lá. Quantas gotas você colocou? Sei lá, umas 40. Opa, não era 20? Você aumentou a quantidade. Consequentemente, você estaria aumentando a velocidade, mas pode ser que faça outro problema no seu estômago. Então não adianta, a dose é uma dose calculada, que fique bem claro isso. Só que às vezes por descuido, você jogou uma bisnaga a mais lá. Consequentemente você aumentou a concentração, como já está no estado líquido, e líquido tem uma velocidade maior do que o estado sólido. E gasoso tem maior do que líquido, maior do que sólido. Então o estado físico também vai interferir na velocidade da reação? Aham, gasoso maior velocidade, líquido depois, e por último o sólido. Então eu comprava o medicamento líquido e ainda aumentava a concentração. Isso foi 1, 2, 3 vezes. A 4ª vez pegou o estômago. Aí eu tenho que comprar um comprimido para o estômago. Tá vendo? Você está gastando. Por isso que não pode fazer. Depois disso, 20 gotas, eu sei que é demorado. 1, 2, 3, até 20 certinho. Tive problema de estômago? Não. Minha dor de cabeça vazou, acabou meus problemas. Legal? Então, muito cuidado com isso. Então, tá aqui, ó. Quanto maior a superfície de contato, maior será a frequência de choques, maior o número de choques efetivos, mais rápida será a velocidade da minha reação. Catalisador, que até já citei na aula da teoria da colisão. Catalisador são substâncias mágicas que aceleram a velocidade da reação. Catalisador é o único, grave bem isso, é o único que só mexe com velocidade. Ponto. E aonde? Na EA. Ele é o único fator que vai alterar a energia de ativação. Só ele. Gravou isso? Ele traça um caminho alternativo menor do que você tinha antes. Então, se o morro é menor, a velocidade é maior. Grave isso. Tá aqui, ó. Catalisador, ele diminui a EA, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Só que ele não se altera na quantidade e na qualidade. Beleza? Entra redondo, sai redondo. É como ele entra e sai. Um penetra numa festa. Ele entra, faz do bom do melhor, fica com a menininha mais bonita e sai como se nada tivesse acontecido. Ponto. Isso é um catalisador. Beleza? Catalisador, ele mexe com a energia da ligação das moléculas. Consequentemente, se ele está alterando a energia da ligação, é mais fácil você quebrar essa ligação. Certo? Se é mais fácil quebrar, mais rápida será a velocidade da reação. Então, ele traça um caminho alternativo energético, que é a EA. Beleza? Que está aqui o morro. Ó. Só que esse morro é o seguinte, ó. O morro 1, que está aqui, ó, é o caminho natural, certo? Entre reagente e o produto. Tudo bem? Então, esse 1 é anormal. Quando você adiciona catalisador, o seu morro diminui. Tá aqui, ó, é o 2. É a curva catalisada. Só que quando você acrescenta catalisador, o morro diminui dos dois lados. Tanto no sentido direto, que eu já citei para vocês lá na teoria da colisão, quanto no sentido inverso. Legal? Beleza, né? Então, essas associações precisam ser muito bem caracterizadas. Que nem aqui, ó. Eu posso até, vou colocar aqui bem rapidinho, ó. Isto aqui seria
A e A, certo? No sentido direto, sem o catalisador. E esse morrinho aqui, ó, seria A e A no sentido direto, só que com catalisador. Esse morro daqui até aqui, ó, seria A e A no sentido inverso, só que sem catalisador. E este morrinho daqui até aqui, ó, seria A e A no sentido inverso, só que com catalisador. Estas são as evidências mais e mais cobradas. Tudo bem? E olha o 3 aqui, ó, o inibidor. Como o próprio nome está dizendo, para que serve um inibidor? Para inibir. Consequentemente, ele vai fazer com que a velocidade diminua. Então, o morro aumenta. Beleza? Tanto catalisador quanto inibidor são os dois que vão alterar A e A. Catalisador diminui, inibidor aumenta. Tudo bem? Guarde bem isso. São fatores... E o que mais cai é o catalisador. Então, se eu tenho um sistema lá, uma reação, beleza? 2 líquidos, homogêneo, e eu coloco um sólido lá dentro, catalisador, vai acelerar, beleza? Só que é uma catálise heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque eu tenho a parte líquida que está reagindo, certo? Lentamente. Quando você coloca um sólido, certo? Ele não participa efetivamente do mecanismo. Então, você vai ver o sólido e vai ver o líquido. Então, você está vendo 2 fases. Então, é um sistema heterogêneo, ou seja, uma catálise heterogênea. Tranquilo? Se você coloca alguma coisa, ele se desaparece lá dentro, mas depois ele vai ser regenerado, consequentemente é um catalisador, só que como formou uma única fase, é uma catálise homogênea. Legal? Beleza, né? Agora, vamos àquilo que nos interessa. Ó. Uma reação com catalisador é mais rápida em relação à mesma reação sem catalisador. Por quê? Ué, o que o catalisador faz? Já destaca aqui, ó. Ele diminui a EA, certo? E aumenta a velocidade. Então, a energia de ativação da etapa mais lenta é menor? O caminho da reação é menor? Então, vamos lá. Ó. Lembra do gráfico? Eu vou colocar aqui de novo ele, ó. Vou colocar assim, tchum. E eu vou colocar assim, ó. Então, a curva de cima é sem catalisador. A curva de baixo é com catalisador. Certo? Então, o caminho da reação é menor? Sim, com o catalisador, o caminho da reação é menor. O complexo ativado se forma em etapas exotérmicas, endotérmicas, tanto faz, corta. A reação endotérmica passa a ser exotérmica. Esse é um tópico, meu querido, que eles mais gostam de colocar. Pessoal, catalisador, ele só altera o morro. A energia da reação, ΔH, não vai ser alterado. O ΔH continua sendo endotérmico, exotérmico, continua sendo X, continua sendo Y. Quando você acrescenta catalisador, não altera o ΔH. Só altera o morro, a energia de ativação. Guardem isso, beleza? Não tem sequência. Então, a energia de ativação da etapa mais lenta, se ela é mais lenta, ela é maior, não menor. Não altera, daí seria um inibidor falso. Então, letra B, a resposta correta dessa questão aí. Tudo bem? Beleza, né? Próxima questão. Um professor, utilizando comprimidos de antiácido efervescente, à base de bicarbonato de sódio, NaHCO3, realizou 4 procedimentos ilustrados a seguir. Então, ó, note que o volume é igual para todos, certo? A forma do comprimido é diferente, certo? Aqui ele está inteiro e aqui ele está quebrado, vamos dizer assim, pulverizado. A temperatura é diferente, ó. Certo? Então, a temperatura interfere na velocidade? Yes, baby. A superfície de contato, porque você está quebrado e está inteiro, é por superfície de contato. Certo? Então, ele está dizendo assim, ó, procedimento 1, comprimido inteiro e água 25. Comprimido inteiro, água a 5. Então, entre esses dois, esse vai ter maior velocidade. Por quê? Porque ele está inteiro, não interfere. Só que a temperatura é maior.
Se a temperatura é maior, a velocidade tem que ser maior. Pulverizado, ó, ou seja, quebrado, certo? Entre esses dois, esse aqui vai ter que ter a maior velocidade. Joia? Joia. Só que entre esse que tem a maior velocidade e esse que tem maior velocidade, quem é que vai ter a maior velocidade de todos? O 3. Por quê? Porque ele está pulverizado, tem maior superfície de contato e ele está com a maior temperatura. Tudo bem? Tranquilo? A reação que ocorreu mais rapidamente no procedimento qual? No procedimento 3. Então, resposta correta, letra C. Professor, é só isso? Só isso. Bem tranquilo, bem sossegado. Tenho quase certeza absoluta que você vai gabaritar esse tipo de questão aí. Certeza, porque é bem tranquila. Próxima questão. O gráfico abaixo ilustra as variações de energias devido a uma reação química conduzida nas mesmas condições iniciais de temperatura e pressão, volume reator e quantidades de reagente em dois sistemas diferentes. Esses sistemas diferem apenas pela presença de catalisador. Com base no gráfico, é possível afirmar que... Então, tá aqui, ó. Quem que é a curva catalisada? É a curva 1. Quem que é a curva não catalisada? Então, eu vou puxar aqui, ó. Com catalisador. Só que notem que o ΔH desse processo, que a gente chama de 3, não se altera. Tudo bem? Beleza, né? Agora, a curva 1 representa a reação catalisada. A curva 1 representa a curva catalisada, que ocorre com absorção de calor. E aí? Então, ó, a curva 1 é a reação catalisada? É a reação catalisada. Ocorre com absorção de calor? A curva 2 é a reação catalisada. Não, a curva 1 é catalisada. A curva 1 é catalisada com energia de ativação dada por E1 mais E3. E1 mais E3. Quem que é a E1? É essa aqui. Mais E3 seria todo esse valor aqui, ó. E não é. A energia de ativação é dada por esse valor aqui, ó. Certo? Então, elimina a letra C. Vocês viram que eu deixei a letra A, porque eu não sei se é absorção ou liberação. Item D. A curva 2 refere-se à reação não catalisada. Vamos lá? A curva 2 é a não catalisada. Perfeitamente correto até aqui. Que ocorre com liberação de calor, certo? E a sua energia de ativação é dada por E2 mais E3. E2 mais E3. E2 mais E3 é toda essa energia, que seria energia de ativação no sentido inverso. Mas eu não quero no sentido direto, o caminho da reação. Então, letra D, elimina. Letra E. A curva 1 representa a reação catalisada, que ocorre com liberação de calor, e sua energia de ativação é dada por E1. A energia de ativação é dada por E1? É dada por E1, beleza? Ocorre liberação de calor? Sim, porque a reação é exotérmica. Então, resposta correta é a letra E. Certo? A letra A, ele fala com absorção de calor, certo? Absorção de calor, eu estou me referindo ao processo endotérmico e exotérmico. Como a seta está para baixo, só pode ser o quê? Exotérmico. Então, não há absorção de calor. Tudo bem? Próxima questão, ó. Essa é uma questão que caiu no Enem. Diz assim: a seguir, alguns fatos podem alterar a rapidez das reações químicas. Normal. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Primeiro, na maioria dos produtos alimentícios, se conserva por muito mais tempo como submetido à refrigeração. Refrigeração, eu estou me referindo a quem? À temperatura. Esse procedimento diminui a rapidez das reações, atribuindo a degradação de certos alimentos. 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para as... Opa, se você está cortando, você está o quê? Subdividindo. Então, eu estou falando de superfície de contato. Beleza? Caso não se tenha uma panela de pressão. Joia? 3. Na preparação de iogurte, adiciona-se leite e bactérias produtoras de enzimas, biologia, que enzima é direto catalisador, que aceleram as reações envolvendo açúcar e as proteínas lácteas.
Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Então, o 1 foi temperatura, o 2 foi superfície de contato e o 3 foi catalisador. Então, letra A elimina. Letra B elimina. Temperatura, superfície de contato e catalisador. Resposta, letra C. Superfície de contato, não. Temperatura, sim. Concentração, não. Catalisador, sim. Então, resposta, letra C. Então, são algumas maneiras de você trabalhar esses conceitos no seu dia a dia. Questão do Enem, se eu não me engano, no sistema prisional. Beleza? Bem sossegada, bem tranquila também. Próxima. Estudando a influência de certos fatores na rapidez de reações entre ácido clorídrico e carbonato de cálcio, foram realizados 4 experimentos, cujos dados são apresentados na tabela a seguir. Então, ó, a massa de CaCO3 é a mesma, o estado de divisão é diferente, a concentração é diferente, o volume de ácido é o mesmo e as temperaturas são diferentes. Beleza? Ele vai dizer assim: espera-se que a rapidez da reação seja maior nos experimentos. Bom, aonde que a velocidade é maior? Em pó ou em pedaços? Em pó. Então, o 2 já elimina. Depois, aonde que a velocidade é maior? Quando a concentração é 1 ou quando a concentração é 0,1? Quando é 1. Então, o 3 já elimina. E quando que a velocidade é maior? É maior quando a temperatura é 60 ou é 25? É 60. Então, em primeiro é no 4. E depois é no 1. Então, resposta correta, letra E. Pronto, resolvida a questão. Bem tranquilo, guardem os fatores maior, 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 maior. Até coloque assim, ó, maior temperatura, maior velocidade. Maior concentração, maior velocidade. Maior pressão, maior velocidade. Maior superfície de contato, maior velocidade. Certo? E catalisador, esses caras aqui, ó, eles não alteram A e A. O único fator que vai alterar a energia de ativação chama-se catalisador. Que fique bem claro isso. Beleza? E na sequência, né, a gente trabalha com mais um conteúdo. Nós temos mais uma especificação dentro de cinética química, que é a lei da velocidade. E esse é um outro tópico muito importante. Não vi na prova do Enem, mas já vi em vários vestibulares. Então, sempre que a gente fala que não vê no Enem, a possibilidade de cair também é grande. Então, fica aí. Na sequência, a gente trabalha com mais alguns conteúdos, tópicos dentro da cinética química aí. Beleza? Lei da velocidade. Um grande abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.